Olá, eu sou Mariana Paz, psicóloga infantil, e hoje nós vamos falar sobre o uso de tecnologias na infância. Existe uma relação que acontece muito diferente entre as crianças com outras crianças e com pessoas, e entre as crianças com objetos e também com jogos, com o computador. Então há uma relação muito diferente que acontece nessas duas situações, né? E nós estamos percebendo que há uma tendência muito grande das crianças de hoje, elas já nascem sabendo mexer no iPad, no computador, de apertar a telinha, no touch, muito mais cedo e muito mais precocemente do que a gente estava observando antes, né? Então, o que acontece é que há uma tendência dessas crianças estarem no computador, estarem nos jogos e não estarem com outras crianças. O que acontece é que elas podem ter dificuldades em desenvolver habilidades que são extremamente necessárias nos relacionamentos com outras pessoas. Quando a gente está se relacionando com um objeto ou com um jogo ou com um computador, é a nossa vontade, é o nosso desejo que prevalece. É a gente que escolhe o que vai fazer com aquele objeto, né? Nas relações com as pessoas, a gente precisa estar atento também e muitas vezes mais ainda aos desejos do outro do que aos nossos. Nós sabemos que muitas famílias e muitos pais se preocupam realmente com o uso excessivo das crianças com as tecnologias. Muitos estudos estão sendo desenvolvidos nesse sentido porque nós precisamos pensar o que pode acontecer com as nossas crianças agora, adolescentes, no futuro, né? Com essa geração. A partir das recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, o que eles alertam como alguns dos problemas desenvolvidos decorrentes do uso excessivo das tecnologias é o aumento da ansiedade nas crianças, também uma adesão ao cyberbullying, né, que são essas dificuldades que ocorrem aí nas relações virtuais. Também podem ocorrer estímulos à sexualização precoce, porque eles são expostos, né, a possibilidades a vídeos ou qualquer coisa que possa desenvolver e estimular essa sexualidade antecipada. Também alguns problemas de sono, então podem apresentar alguns transtornos de sono, dificuldades para dormir, sono mais agitado. Também podem ocorrer comportamentos mais agressivos nesse momento e baixa no rendimento escolar. Também apontam uma possibilidade de exposição ao uso de drogas precocemente em função do uso excessivo das tecnologias. Então essas são algumas possibilidades que a SBP aponta como decorrentes do uso excessivo. Há um limite, e eles recomendam um limite máximo de uso de 2 horas diárias de tecnologias para essas crianças, que eles chamam assim, o uso de frente de tela, da criança estar na frente de uma tela por no máximo 2 horas diárias. Há também uma proporção em relação às idades para essa recomendação. Então, crianças de até 2 anos, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que elas não possam ser expostas à tela, às tecnologias nesse momento. De 2 a 5 anos, a recomendação é que seja de 1 hora no máximo por dia e depois disso que haja então a possibilidade de 2 horas máximas diárias. Até porque até essa idade de 6 anos, a criança ainda está em um processo de desenvolvimento, ela está muito, então, desenvolvendo habilidades simbólicas, de fantasia, então isso pode atrapalhar o próprio desenvolvimento dela quando ela confunde fantasia com realidade, e os jogos, né, tem muitos jogos que são de realidade aumentada, e isso pode ser muito complicado no desenvolvimento delas. Também, nessa resolução, há uma recomendação de jogos de tiroteio, jogos de morte, em que o jogador, né, ele recebe uma recompensa de pontos quando ele consegue matar alguém. Então, essa recomendação diz que esses jogos não são apropriados em qualquer idade, né, porque acabam mostrando que a forma de resolver um conflito é por uso de violência, né, então ela não é recomendada em qualquer idade. Em televisões, computadores, dentro do quarto de crianças até 10 anos não é recomendado, né, exatamente porque aí não vai ser mais difícil da gente acompanhar, da gente ver o que as crianças estão fazendo nos computadores. Então a recomendação é que esses computadores estejam em locais
públicos da casa, e que todos possam ter mais acesso e haja aí um controle maior sobre isso, né? Bom, vocês também podem estar pensando, né? O que a gente vai fazer então com todas essas recomendações? Como é que vai ser no dia a dia isso? Porque nós sabemos que as crianças solicitam, pedem, querem usar, né, os jogos eletrônicos, querem brincar online, querem conversar no WhatsApp, querem ter um smartphone, né? Então, o que a gente vai fazer com isso? Proibir não é o melhor caminho. Então, quando a gente proíbe, a gente está aumentando a possibilidade dessa criança procurar esse uso, jogar essas coisas em outros locais. E que aí a gente não vai ter como realmente acompanhar, fiscalizar, né, o que está acontecendo. A gente perde a chance de conseguir orientar essa criança quanto ao uso. Ao invés de proibir, o que nós podemos fazer é estimular e oferecer outras atividades para que o uso dos dispositivos digitais sejam apenas mais uma atividade na vida dela, que não seja a atividade que ocupe todo o tempo, mas que ela possa também fazer outras coisas e se interessar por outras coisas, né? Então as brincadeiras ao ar livre, os passeios, o brincar um com o outro de um brinquedo não eletrônico, não digital, um jogo de tabuleiro, uma história, e que os dispositivos digitais seja apenas mais uma atividade para as crianças. Às vezes a gente pode pensar, né? Então elas não querem isso, elas não se interessam por essas outras atividades, eles só querem mesmo o computador, os jogos, o que a gente vai fazer? Então, eu vejo muitos pais com esse relato e aí quando chegam no consultório aqui para a gente poder brincar e que a gente não tem eletrônicos, né? A gente tem os jogos mesmo que a gente jogava antes, na nossa infância, jogos de adivinha, jogo da memória, o cancan, enfim, esses jogos. Eles chegam super animados, querem brincar, é algo efetivamente que eles se interessam, que eles querem e que a gente pode proporcionar para eles esses brinquedos e essas outras atividades também. Nós não podemos perder o encanto, né, da brincadeira do esconde-esconde, do pega-pega, do polícia-ladrão, do menina-pega-menino, do pula-corda, porque são coisas que eles gostam e que a gente também acaba deixando para lá, deixando mais de lado, porque eles solicitam mais o jogo, que é mais rápido, né? Que é mais imediato e que é mais fácil para eles. Então, vamos dar esse trabalhozinho para eles, para que eles possam também estar envolvidos em outras atividades que não apenas a tela. Nós sabemos o quanto que isso pode gerar benefícios para as crianças. Então, nós temos aí uma possibilidade de experimentação destas novas atividades, de um desenvolvimento de outras habilidades também, do lidar criança com outra pessoa que não seja uma tela, e isso com certeza pode proporcionar o desenvolvimento muito maior delas e uma preparação também para elas poderem lidar com os desafios da vida. E os desafios da infância, gente, não são pequenos não, são grandes também. Às vezes a gente tem uma tendência de diminuir eles, de dizer que não são tão grandes, mas eles são. É uma fase da nossa vida em que a gente aprende muitas coisas e que a gente precisa aprender muitas coisas para conseguir se relacionar de maneira saudável, de maneira mais tranquila com outras crianças e com os adultos também. É algo que a gente pode proporcionar a elas para um cuidado maior no desenvolvimento dessas habilidades. Então é isso que eu queria passar para vocês hoje. Um beijinho, tchau, tchau, até a próxima!